Muito bom dia a todas e a todos. É, para além de uma honra, é uma felicidade que me invade estar aqui e poder, felizmente, falarmos, abordarmos, discutirmos, colocarmos em causa, revermos, sentirmos, revivermos, enfim, estarmos juntos e mais uma vez com, já não está ali a imagem, com Santareno e Santareno a promover a existência dele promove o encontro humano. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e por esta possibilidade de estar aqui hoje convosco e principalmente, não principalmente, mas nomeadamente, quero nomear aqui a Fernanda Lapa, que no meio deste meu percurso de investigação, que já vou abordar um pouco mais à frente, nos encontramos e, não sei, parece que já lá vão muitos anos e as coisas correm, são naturais. E, portanto, muito obrigada, Fernanda, por esta tua crença no estudo de Santareno. Eu estou aqui porque já terminei a tese de doutoramento, embora não a tenha defendido, está terminada, sobre Bernardo de Santareno. Na Universidade de Coimbra, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, pelos estudos artísticos, portanto, é um doutoramento a partir da investigação artística e é um estudo de forma a poder olhar para Santareno através do teatro. Para Santareno, repare, para Santareno, para a obra literária de Santareno. E não ser a literatura a ler Santareno, ou para além de ser a literatura. Quero com isto dizer que em Portugal não existe, ainda não compreendi porquê, se calhar devemos compreender, não existe uma tese de doutoramento sobre Bernardo de Santareno. Existe sim no Brasil, como o caso devem conhecer, o Carlos Araújo disse, que tem uma tese, um estudo fenomenal, único, sobre Bernardo, principalmente a relação dele, das suas obras com a censura. Mas em Portugal temos duas teses de mestrado, em Lisboa, em 96, da Ana Paula Medeiros, e outra tese, mas toda no âmbito da literatura. Portanto, o teatro, as artes performativas ainda não pararam e leram Santareno como dramaturgo e como homem do teatro. Foi muito interessante porque esta consciência, eu não a tive assim de imediato, ainda não. Eu no início da escolha da tese, portanto do estudo, da investigação, juntamente com o meu professor, orientador, o professor Fernando Matos Oliveira, da Faculdade da Universidade de Coimbra, nós pensámos, idealizámos em realizar um estudo sobre o neorrealismo, os autores neorrealistas, os dramaturgos do neorrealismo em Portugal. E daí é que nos apercebemos que de Santareno não havia nada. Portanto, isto veio daqui. Está aí num livrinho, mas quero apresentar antes de mais. Eu sou licenciada em estudos em teatro pela Universidade de Évora já há alguns anos. Tenho 42 anos, sou contadora de histórias, trabalhei muitos anos nos Açores, onde também ensinei grupos de teatro e escrevo o quanto possível e agora termino o doutoramento e também quero salientar que já para o próximo mês vamos fazer, juntamente com a Câmara Municipal da Pampilhosa, quero falar aqui, uma formação aos técnicos da autarquia, de técnicas de contar histórias e de intervenção na sociedade através do teatro como ferramenta. Que não está longe de Santareno, este potencial que o teatro tem, este dom que o teatro tem de entrar nas pessoas, entrar nas comunidades e, mais do que isso, alterar e dar a ver. Portanto, eu vou passar
à minha comunicação, à comunicação que vos trago e que quero partilhar convosco, que de certa maneira vem da intimidade, em parte, do doutoramento. De outra maneira não, vem desta pesquisa toda, destas relações que tive com o Vicente de Batalha, que estou aqui a ver, com o Púlio, com o Álvaro Garrido, e vem então já de encontros e de várias óticas que nós temos sobre Santarém. Portanto, eu não sei como é que eu... é aqui, não é? É só... Vamos ver isto. Acho que estamos. Bernardo de Santarém, Teatro, Utopia, Performatividade, é o título da tese. E isto porquê? Porque eu desejei, como já vos disse, olhar para Santarém, não pela ordem ou à luz da literatura, mas sim à luz do teatro. Portanto, como é que o teatro, como é que a cena pega em Santarém e o coloca no palco, o coloca nos corpos humanos. Aliás, recordo que o título da conferência, escolhido, não sei se por quem, talvez pela Gulbenkian, é uma frase de Santarém que é no homem e nas suas ansiedades, ou que está o centro do drama, qualquer coisa assim, não é? Eu tenho para isto escrito mais para a frente, já lá vamos ver. E é isso, foi isso que eu procurei e que quis procurar e rever Santarém. Portanto, tem o teatro, logo como primeiro. No centro temos a utopia, e a utopia, isto nada é por acaso, a utopia está no centro porque Santarém, e sabemos, olhando para os textos de Santarém, ele reinventou, ele mostrou, ele tinha uma sede de luz, de justiça humana e, sobretudo, de liberdade do indivíduo. Santarém procurava demonstrar por A mais B e exercitar em palco que o ser humano, mais do que tudo, é um homem que tem o direito básico e fundamental de ser livre. E isto é transversal a todas as suas obras, a todos os seus períodos. É transversal. E, portanto, há uma carga utópica. Eu digo mesmo que Santarém é um utopista. Há uma ideia de um mundo bom, de um São Bernardo, e há projeção para o outro, para o mundo. Portanto, e depois, por último, a performatividade, no sentido de perceber como esta ligação, a carga utópica de Santarém dentro do texto, como é que isso passou para cima. Aqui está o teatro, a obra dramática. Portanto, eu quero ver a obra dramática de Santarém à luz da encenação, do espetáculo, do teatro. Isto é para trás, desculpem. Aqui está a frase que estávamos há pouco à procura. É no homem, nas suas urgentes e sangrentas ansiedades, que está a raiz da atual situação dramática. E isto é de uma profundidade. Olha, da atual criação e não situação. Da atual criação, desculpem. Criação, obrigada, Fernanda. Da atual criação dramática. Mas reparem nisto, as sangrentas ansiedades. Isto é o sangue, a dor profunda que ele sentia, a compaixão pelo mundo e pelos outros. E isto é o teatro para ele. Portanto, aqui de novo a ligação da performatividade da palavra escrita em cena, perceber como é que a palavra escrita foi colocada em cena. Daí vem a performatividade no sentido da performance, do ato de fazer, todo nesse sentido muito generalizado. E isto, porquê? Porque em 63 Santarém foi bem explícito. No Tempo e o Modo, ele escreve o seguinte: o que o dramaturgo tem para comunicar, gosta de o dizer cara a cara, olhos nos olhos, mãos nas mãos. E aqui eu não posso deixar, não quero continuar
sem salientar um aspecto. Vamos reparar na resistência e na persistência que este homem teve para com sua escrita dramática. A dificuldade que ele tinha em que os seus textos fossem representados era tão intensa, tão grande, tão grave, e mesmo assim ele não se desviou. Ele não se desviou. Ele ali esteve. Podia ter escrito outra coisa qualquer. Ele ali esteve. Portanto, não é um dramaturgo que escrevesse para a gaveta. Não é? Olhos nos olhos, mãos nas mãos. Portanto, o ponto de partida da investigação, a lógica da investigação não foi muito diferente disto. Se para Santareno a obra escrita é teatro, então a obra escrita passa a ser vista pela cena. E aqui eu já queria ter mostrado há pouco. Por favor, 2 vezes, vou pedir aqui ao nosso amigo que coloque um som, como foi cedido pela Fernanda Lapa, em que Santareno, a própria voz de Santareno, que é isso que eu gostava e quero trazer até aqui, a voz dele, a própria voz de Santareno, diz o que é o teatro. E vamos ouvir, vamos sentir. Se for possível, eu pedi então 2 vezes repetido para um escutar e outro entrar. Por favor, obrigada. Está muito baixo. Não se ouve. Não se ouve? Mas está a funcionar. Não. Não? Então vamos continuar. Mas eu gostava muito de conseguir. Mas vamos continuar. Só se ouve o ponto, mas é muito mal. Mas consegue-se ouvir um bocadinho, não é? Os raios-vizinhos, não consigo. Lá atrás está. Eu tenho aqui na pena, mas podemos deixar para o fim então, para não cortar com... Portanto, não podemos deixar de compreender que os estudos e a crítica, o que tem feito com a obra de Santareno é dividi-la, principalmente em 2 fases. Eu coloquei ali a terceira após a Revolução de Abril, mas normalmente são as 2 fases, a épica e aristotélica e a brechtiana, quer dizer, isto no sentido muito simples da questão, é aquela primeira fase que vai até ao judeu, não incluindo o judeu, não é? Vai até a Anunciação, a fase que os críticos têm considerado tendencialmente mais próxima, textos mais próximos das questões estéticas e teorias literárias de Aristóteles e do teatro aristotélico. E depois, a partir do judeu, dizem que até a traição, eu pus até a traição, eu coloquei até a traição do Pablo, desculpem, até ao ter escrito a 45 anos de idade, porém são poucos, há alguns atores que fazem alguma distinção entre a fase épica e depois do 25 de Abril, que começa ali. Eu coloquei-o para trás de Mijaburra, porque português escritor de 45 anos de idade, foi terminado de escrever em março de 1974. Embora, claro, que já houvesse estava a arrebentar, não é? Estava a arrebentar. Era mais tarde ou mais cedo e isso sentia-se, mas havia como a Fernanda já comentou aqui e já referenciámos, neste texto há uma desistência muito grande de Santareno, há uma tristeza, sobretudo uma tristeza. Portanto, eu coloco o português escritor 45 anos de idade dentro da fase épica. Os críticos e a teoria sobre Santareno têm visto, portanto, a obra literária dele com estas 3 fases, ou com estas 2 fases, como queiram. Eu o que fiz para poder ver a partir de outra forma foi isto, muito subtilmente, como quem não quer a coisa, ignorei-a, subi para o lado
e pensei, pá, não quero ver isto, quero me esquecer um pouco disto. Esta cruz muito fininha, não é por acaso, está lá a cruz, mas conseguimos ler. E isto simbolicamente teve um sentido muito importante, porque está lá presente. Não é mau, não é certo, não é errado, não faço ideia, mas eu quero ver de outra maneira. Eu quero ver de outra maneira. E então esqueci-me disto, para além de considerar um pouco redutor tanto Santareno como outros dramaturgos, para classificarmos como épico brechtiano e aristotélico, e é redutor. Pode haver mais para além, é só isso. Então, eu meti assim um risco como quem não quer a coisa da relação da obra dramática, portanto, a organização da obra dramática de Santareno com a crítica e teoria literária, e coloquei a relação entre a obra dramática, sim, e o espetáculo. O que é que os espetáculos fazem com a escrita de Santareno? Aqui era um slide que era a voz, acho que não, mas é sempre bem-vindo. Portanto, por fim, é aqui, depois desta negação toda, ou desta perspectiva, ou de abrir outras portas, criamos então esta relação entre o teatro, a utopia e a performatividade. Como é que se passa, como é que eu passei a investigar isto e como é que eu vou fazer isto? A ideia, então, como já vimos, ver a obra dramática pelo plano de cena, o conceito. Eu tentei compreender, ou selecionar, ou escolher 5 temáticas que, no meu entender, estivessem profundamente presentes ao longo de toda a obra. A tal carga utópica. E depois analisei certas encenações que, de uma maneira ou de outra, pegaram nessa força temática de Santareno e a colocaram no palco. E tentei ver a obra de Santareno, não pelas diferentes estéticas literárias, mas sim pela força temática que este autor coloca, consolida e estruturou uma obra única neste país. Primeiro tema, a sexualidade como não podia ser. Eu quero aqui também salvaguardar a ideia de que todos estes temas, isto é um exercício, isto não é conclusão, isto é só um exercício, este doutoramento é um exercício, e todos estes temas são transversais à obra toda. A sexualidade, a ideia da sexualidade ou o debate da sexualidade não se confina de maneira nenhuma a um texto ou a um espetáculo. Não, nada disso, está em todo lado. É só nós queremos ver e abrir determinadas portas e janelas e está lá. Está lá. Agora, eu tive que escolher, tive que selecionar e tive que começar por algum lado. Portanto, para a sexualidade, eu escolhi a promessa, por vários motivos, e para a promessa escolhi estas 3 encenações. Portanto, eu analisei a encenação de António Pedro, a estreia, como sabemos, da promessa, de 1957, que ele teve, que é o início de Santareno em palco, pelo menos a partir das obras, já lá vamos, que se seguem da promessa, de 57 para a frente, porque há obras para trás e há encenações para trás, mas já lá vamos falar também sobre isso. Depois, como também, curiosamente, há também alguns escritos esporádicos que consideram ou que acham que a promessa foi sujeita à ditadura, desculpem, à censura. E não foi.
A promessa, em 57, entra limpinha, com António Pedro. Depois, já também trouxe um documento a seguir, com a crítica. Há uma pressão imensa. Porém, não é muita gente. Há coisas engraçadas. Acho que são 100 e tal sócios do Círculo Cultural que escrevem e que dizem: não senhora, nós não gostamos disto porque isto é uma ameaça aos nossos princípios morais. Pronto. E então isto faz pressão, isto chega a Lisboa, a Carla Araújo Risso fala isso, escreve isso de uma maneira intacta. E depois chega a Lisboa, há pressão, pronto, acabou-se, vamos silenciar. E assim foi. 10 anos mais tarde, pelo que se sabe, o Teatro Monumental em Lisboa repõe a promessa, mas desta vez sujeita a 3 cortes. Já lá vamos ver os cortes e vamos associar os cortes ao tal tema da sexualidade, em que estes espetáculos se inserem e vêm justificar este tema. Por fim, temos o Teatro Nacional de São João. Não sei se alguém teve o privilégio de ver este espetáculo, em 2017, da promessa, pelo João Cardoso, ensinado pelo João Cardoso, em que a sexualidade, de novo, está lá bem debatida. É quase impossível fugir desta realidade humana que faz parte de nós todos, não é? E que muitas vezes foi tão reprimida e será outros debates. Tenho aqui um exemplo relativamente ao primeiro espetáculo de 1957, lá no TEP. O exemplo que eu penso que este documento também está ali na exposição, de um senhor chamado José Gualberto de Sá Carneiro. Era advogado, era do Porto. E então ele dirige isto em 23 de 11 de 1957 à direção do Círculo Cultural de Cultura Teatral, desculpem. E diz assim: não tive a ocasião de ver a promessa. Todavia, pelas referências que vi à peça em jornais, não confessional, como o 1º de janeiro, convenci-me da irreligiosidade da mesma. E, como católicos e membros da Ação Católica, minha mulher e eu não podemos continuar a ser sócios do Círculo de Cultura Teatral. Eis porque sinto ter de dizer a Vossa Excelência que nos demitimos de sócios. Apresento a Vossa Excelência os meus cumprimentos. Isto caracteriza muito a realidade até do teatro na altura em Portugal. Este exemplo é muito claro, E foi isto, foi esta consequência que se pode dizer que esta estreia teve para Santarém. Portanto, a promessa não foi censurada. Em 67, no Teatro Monumental, temos aí o texto já fica sujeito a 3 cortes pela censura. Eu trouxe-os até aqui e quis partilhar convosco. Porquê? Porque estes 3 cortes, cada um deles, eles são engraçados. Curiosamente, a Carla Araújo Risso diz que, lá na tese dela, considera que estes cortes foram feitos de modo aleatório. Eu não considero, e isto está descrito na minha tese também, e não os considero devido às partes que acabei de sublinhar para cada uma delas. A Maria do Mar diz assim: tenho culpa de acordar de noite com uma impressão de que estou toda molhada de sangue, de que me abriram o ventre. Diga, minha mãe, isto é mau? Diga, minha mãe, isto é mau? O segundo, Maria do Mar: toda a noite ali deitado ao pé de mim. É como se eu dormisse com um peixe morto, já podre. O segundo homem cortou-lhe, primeiro, as partes vergonhosas e depois acabou de o matar com 3 tiros no peito.
Estes foram os, portanto, em 67 o espetáculo foi para a cena no Teatro Monumental, por Paulo Bernardo, censurado por Paulo Bernardo, e com exceção destes três cortes. Portanto, a mim não me restam dúvidas, podemos debater, não é? Mas para mim é evidente que todos os três, estão diretamente relacionados com questões da sexualidade e que isso incomodava e que era preciso cortar. Depois, com o espetáculo da Promessa do Teatro Nacional de São João, que digo, desde já tinham uma cenografia, uma coisa extraordinária, não sei se alguém viu, em que há uma transparência da cena, há uma casa toda como farripas de madeira e havia uma transparência da cena, portanto o público via o que se estava a passar na casa, via para além da casa, via para todo lado, e é um pouco o que acontece no texto de Santareno. Há uma transparência para dentro das ansiedades humanas. Engraçado, porque também este espetáculo, 2017, teve um manual de leitura, eles fizeram um manual de leitura, Teatro Nacional, extraordinário, que para mim é importantíssimo, é um documento muito importante, porque aliás a Fernanda também lá acresce com o seu testemunho, porque talvez seja até dos últimos documentos em que se reuniu uma série de pessoas envolvidas com o espetáculo de Santareno e que falam de Santareno, debatem Santareno. Ele está disponível, é só procurar no Google, vale mesmo a pena. Eu achei interessantíssimo, mas daí eu tirei esta frase de Francisco Luís Parreira, do professor Francisco Luís Parreira, em que ele diz: a sua economia, eu pus ali da promessa, desculpem, tem a letra pequenina, não, é mesmo assim, da promessa feita mesmo. Não é? Há uma promessa que, Deus Nosso Senhor, salvares o meu pai, eu caso, mas renuncio ao sexo. E isto foi promessa, pronto, deste casal. E o que este Francisco Luís Parreira diz nesse tal documento do manual de leitura é a sua economia, portanto, desta promessa, da renúncia da sexualidade ao longo da vida e no matrimónio, é só uma, a de suspender o ato sexual. Mas isto, na verdade, significa perpetuar esse ato sexual na forma da sua suspensão, instaurá-lo por meio da sua negação. Esta que sublinhei, quanto mais não seja, porque de outra coisa não se fala. A presença da questão sexual é tão forte, e esse espetáculo conseguiu, que foi dos três, foi o único que eu vi, não só pela minha idade, mas foi tão forte que não é preciso falar. O corpo das pessoas, o corpo dos atores, falam disso, sentem isso, estão a sofrer, sabem? Estão a sofrer, estão em contenção. O outro tema, portanto, o segundo, o misticismo, como não podia deixar de ser. O misticismo e a religiosidade e uma abordagem que sabemos que está presente também, transversal e profundamente presente em toda a obra de Santareno e no ser humano de Santareno. E procurei que espetáculos ou que realidades teatrais ou de cena que eu poderia evocar para solidificar este tema, organizar o Teatro Santareno por este tema. E agora já não sei como é que eu cheguei ao tema, que é o Teatro Experimental do Otário. Aqui tem dois pontos muito interessantes. O primeiro é porque eu gostava, era importante tocar nesta tese de investigação, era importante tocar, ir ao encontro do teatro amador. A relação, ou chamar um caso do teatro amador,
a relação de Santarém no teatro amador, porque é uma relação forte, presente. E isso vai ficar suspenso, mesmo a tese vai ser lançada, esta questão vai ficar suspenso, porque há uma afinidade, na generalidade, do teatro amador para com as obras de Santarém. Há um reconhecimento. E o Teatro Experimental de Mortágua, embora não, como podeis ver, desde 85 até 2009, que eles fizeram estes espetáculos todos, mas há uma curiosidade que eu não posso deixar de salientar aqui também, que é a relação do Teatro Experimental de Mortágua, que é um caso extraordinário no seu trabalho com Santareno, mas a relação que o Teatro Experimental de Mortágua teve com o encenador Bento Martins aqui. Há uma história, o João Lobo, que é atualmente o presidente do Teatro de Mortágua. Eles então, isto começou, eles nos anos 80 vieram e apresentaram apresentaram o Duelo, foi a primeira, num concurso qualquer, onde um dos júris era então o Bento Martins. E o Bento Martins gostou e envolveu-se e tal. E por brincadeira, o Bento Martins disse, opá, eu vou-vos lá ensinar, ou foi ao contrário, e assim foi. E ensinou depois morreu em 91 ou 93, acho eu, por aí. Mas foi o Bento Martins que deixou lá Santareno e Mortágua. E é impressionante, vai-se a Mortágua e toda a gente de Mortágua conhece Santareno e toda a gente, eu fiz isto, toda a gente conhece Santareno. E é um caso particularmente interessante. E lê Santareno. Não é ler, eu não estou a falar de ler obra escrita, lê. Vêem Santareno, percebem Santareno, Santareno fala disto e fala daquilo. Santareno está lá dentro. Mortágua apropriou-se de Santareno. É curioso. Eu trouxe aqui, porque achei muita piada, aqui está todos os trabalhos de Santareno sempre foram bem aceitos na realidade cultural de Jorge Mortágua. Disse-me o João Lobo este ano, em 2019, numa entrevista em contexto do doutoramento. E eu trouxe não sei se conseguem ver muito bem, eu não sou nada boa nestes dois, mas acho que sim, não é? Que não estou a ver bem. Mas este cartaz é uma coisa extraordinária, porque reparem nos elementos e na ligação no positivo e no negativo, quase no preto e no branco, no claro e no escuro, e depois vai desde da caveira, não é? Ao diabo, e vai, como um caminho, vai, e acaba na purificação, no terço, ali em cima. Este cartaz está qualquer coisa. E esta é a leitura que o Teatro Experimental de Mortágua faz de Santareno. A luta entre o bem e o mal, a luta entre a dualidade, os binómios, entre o diabo e Deus, e isto faz parte da realidade e das práticas religiosas de Mortágua. Aqui também trouxe uma fotografia muito interessante. Vamos ver, a nível de espetáculo, Mortágua, a maior parte dos espetáculos fazem um tipo de teatro de encenação naturalista, mas vem daí também, dessa empatia. É um público que precisa, que quer, que deseja ouvir a palavra concreta de Santareno. E então eu trouxe esta fotografia como exemplo, e ao lado gostava que lêssemos, cenário, eu trouxe também das obras completas, a Casa de Fora em Habitação Humilde de Maioral. Ao fundo, a porta. Reparem como a tentativa de reprodução fidedigna da palavra com a cena. Ao fundo, a porta da rua, neste caso é a janela. Quando aberta, mostra a lesia. Paredes fortemente caiadas de branco. E então eu procurei, através do caso de Mortágua, sustentar
o ciclo do misticismo em Santarém. João Lobo também nos diz que procurámos que todas as encenações fossem fidedignas com o texto e todas as cenografias. Susana, Falta. Está quase? já passou. Não, 40 minutos? Não. Sim, sim. Passou? Ai, meu Deus. O poder. Ai, não sei. O poder, temos aqui também o Álvaro Garrido, o poder e o Grêmio. Fui buscar os Mares do Fim do Mundo e o Lugre. Estes dois espetáculos de 2016, um deles aconteceu na Vila Gilianos, nos Celeiros Navais de Viana do Castelo, e o outro no Museu Marítimo de Ilha, que na altura Álvaro Garrido ocupava o cargo de diretor. Graham Pullen disse-me em 2018, eu também fui buscar estes dois espetáculos para sustentar o ciclo do poder em Santarém. O lucro terá sido mafetada na máquina propagandista de Estado Novo. Portanto, o encenador tem esta consciência e tomou em conta e privilegiou este aspecto do poder. O Álvaro Garrido também disse na entrevista que veio servir, o Lugre, veio servir para fraturar mais ainda a unanimidade épica herdada do Estado Novo. Portanto, estes dois espetáculos e estes dois textos, com eles, eu venho então sustentar o ciclo do poder. Pullen também, como esta imagem, estas fotografias foram cedidas pelo Pullen, esta imagem é extraordinária, não é? Porque nós conseguimos perceber a forma como esta encenação colocou, reparem, o próprio local da narrativa, portanto, o próprio local do drama, é o local do espetáculo, da cena. O lugar coincidiu. E isto é bonito. Aqui está mais, vou ter que ir andando assim, desculpem o tempo. A marginalidade, peguei em Luís Castro, nas produções Canar, que também está em Luís Castro, e Luís Castro, digo desde já, ressalvo a ideia de que tem uns dossiês, uma coisa maravilhosa, uma organização fora de série, dos dossiês de encenação destes dois espetáculos. E nunca mais me esqueci desse pormenor. Então, o Luís Castro pegou no Pecado de João Agonia, e no CCB 98, que na altura, reparem, o Pecado de João Agonia, porque é que eu o coloquei na marginalidade? Embora João Agonia fosse, à primeira vista, a questão da homossexualidade, para além disso tudo, há um contexto de marginalidade social relativamente à liberdade humana. Portanto, e o Luís procurou muito isso. O próprio Perfins, portanto, a questão, a ideia, o Luís concebeu da performatividade mais a instalação, também na altura em 98, foi também uma questão pioneira e um espetáculo pioneiro. Por fim, aqui está, podia ser, isto é, em Portugal, um determinado contexto urbano, pouco literato, muito agarrado aos preconceitos, mas ao mesmo tempo com uma grande necessidade de fugir, de voar. Aqui está a marginalidade. Depois, a liberdade, como não podia deixar de ser, eu vou passar isto um bocadinho mais à frente, porque já falámos, o Teatro Maria Matos, em 1974, o primeiro espetáculo, a primeira encenação do dramaturgo português depois do 25 de Abril, e aqui está, e agora chegamos aqui. Para além de outras coisas tantas, eu trouxe novos pressupostos, embora não sejam pressupostos, eu não encontrei outro termo, não encontrei. E novos pressupostos que, de certa maneira, vêm abrir ou questionar as certezas ou aquilo que temos feito com a obra e com a vida de Santarém. O primeiro pressuposto, ou a primeira questão que eu quero colocar aqui e partilhar convosco, é os aspectos biográficos, a relação dos aspectos biográficos com a leitura da obra. Portanto, nós muitas vezes lemos a leitura de uma obra à luz da vida do autor. E isto acontece. Espera lá. Isto acontece quando dizemos, e quando escrevemos, e quando assumimos que Bernardo Santareno frequentou o seminário. Não batia certo. Não batia certo. O ano em que normalmente dizem 44, 45, não batia certo, e entretanto fui procurar,
e o reitor da seminário de Olivais manda-me isto. Depois de ter visto tudo, manda-me este e-mail. Eu não consegui meter mesmo o e-mail. Para além do seminário de Olivais, também o seminário menor de Santarém também me enviou. E, portanto, não bate certo. Temos que perceber isto. Temos que... Há investigação a fazer. Na sequência do e-mail do seu contato telefónico, registro de classificações não manter no artigo 6. De facto, decorre que a referida pessoa, conhecida como Bernardo de Santarém, não foi aluno do seminário de Olivais. Eu solicitei que ele, na década de 40, que ele visse, ele foi impecável, o reitor do seminário. Depois, outra questão que eu quero lançar, que chamo de pressuposto, mas não é pressuposto, a segunda, tem a ver com nós, hoje, críticos, estudiosos, leitores, aonde é que decidimos que a obra de Santarém começa? Não sei, eu não estou a dizer aqui que começa em 45 ou 52, não, eu estou a questionar. E sabemos também, porque ali também está lá fora, esta fotografia, mas este espetáculo, tudo indica que isto foi um texto, para quem não sabe, confissão, está na Biblioteca Nacional, no Espólio de Santarém, toda ela, escrita em 45, há também a renúncia, mas a renúncia só está lá referenciada, onde está a obra, há que procurar essa peça. Esta peça, independentemente, há quem defenda que não tem tanta qualidade ou que o Santarém não estava numa maturidade comparando-a com a promessa, portanto é 57, porém, no meu entender, no meu ver, na minha perspectiva, penso que deveríamos reformular a obra de Santarém e trazer todos os aspectos de Santarém de forma a ler este homem do tamanho que foi e das várias etapas que viveu ao longo. Cuba, Internacionalização de Santarém. Sabe-se que Santarém foi estreado em Cuba, esteve no Brasil, também foi traduzido para o húngaro e teve um espetáculo na Hungria e em Espanha. Eu peguei em mim, depois das condições todas, e em 2018 mandei-me para Cuba e para Havana, onde fiz lá também uma conferência de Santarém em Cuba. Santarém foi encenado por Rogério Paulo, depois foi pena, o tempo passou, e encontrei dois atores, desculpem, um deles fez o Gerard Fullett fez era como um trabalho dramatúrgico com o Rogério, e entrevistei-os e tenho isso tudo gravado, é só que eu não trouxe porque aquilo está terrivelmente mal gravado. Mas, então também faz parte da minha tese, já coloquei isto na Universidade Nova de Lisboa, se quiserem pôr lá também veem. E Rita Montaner, em 1970, Santarém está 3 semanas inteiras em cena, um espetáculo. Aliás, na imprensa, nas publicações cubanas, lá na Biblioteca Nacional de Cuba, há muito como este, trouxe este exemplo. E o Fullett, em 2018, disse-me assim, Havana, era um texto fácil para os atores porque tem uma situação onde se agarrar. O texto tinha um ponto de contacto de que, em certo sentido, tínhamos passado dentro da nossa realidade. Depois continua. As dificuldades religiosas e a situação revolucionária é algo que se fala, os conflitos entre a fé, a moral, a ideologia e a sociedade. Isto tinha a ver com o que se estava passando, ou seja, os demónios andavam soltos e havia de alguma forma dar conta de que era naturalmente mau, ou não. Susana, acelera, Já está, a gente está à espera. Está feito. E depois, Bernardo de Santarém, em Espanha, traduzido em Espanha. E mais, o crime da Aldeia Velha foi representado em 1975 em Barcelona pela encenação de Francisco Xavier. Está feito. Pronto. Como é que passamos para o caminho? Muito obrigada. De novo, só quero deixar claro de que há muito que fazer por Santareno e estudar Santareno, e está aqui o meu contacto e ando por aí alguma questão. Estou pronto. Obrigada e desculpem a hora. É ir embora, Susana. Adeus.